hora de dar a volta por cima, com a pastora Leila Lobo. Gente, Deus te abençoe muitíssimo, aonde você estiver ao alcance de nossa voz, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, que as tuas forças sejam renovadas nesta hora, que o Senhor traga alegria para o teu coração, que toda tristeza, todo desânimo, angústia, abatimento saia no nome de Jesus. Que você acredite que apesar das circunstâncias, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele não te abandonou, Ele não esqueceu de você, porque a palavra de Deus diz que nunca, jamais te abandonarei. Então nós vamos crer nessa palavra poderosa do nosso Deus, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós vamos então meditar num texto que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, o versículo é o versículo, eu vou ler a partir do versículo 17, que fala assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então nós vemos aqui um resumo da vida de Abraão, da prova que ele passou, porque Deus prometeu para ele que ele seria pai de uma multidão, que ele seria pai de nações, como as estrelas do céu, como a areia do mar. E o grande impedimento e a grande impossibilidade era que a sua mulher era estéril. E o tempo foi passando, ele começou a ficar triste, porque ela nunca engravidava. Aí um dia ele entrou na tenda, muito triste, e Deus foi lá e falou com ele: Abraão, não temas, porque eu sou o seu grandíssimo galardão. E Deus estava falando para ele: você não tem filho, mas eu sou tua recompensa. E porque eu sou tua recompensa, com certeza você vai ter esse filho. E ele chateadíssimo, porque todo mundo fica chateado, longa espera, fatos contrários só crescendo, tem uma hora que ninguém aguenta. Isso aí é uma coisa que acontece com qualquer pessoa, e Deus sabe disso. Quando Deus fez a promessa, que ele sabia que ia levar um tempo longo, ele já sabia dessas fragilidades nossas diante dessas situações. Deus não vai tacar um pau na tua cabeça porque você ficou triste, porque alguma coisa não está acontecendo. Ele continua te amando, e ele continua misericordioso, e ele investiu muito nesse sonho em você, para desistir junto com você. Se tem uma coisa que Deus não vai fazer, é desistir, mas ele vai fazer tudo para você voltar a crer, para você voltar a ter esperança, e para você não desistir do teu milagre. E naquela hora Deus foi lá naquela tenda que ele estava e falou: Abraão, sai daí dessa tenda e olha aí para as estrelas do céu. E ele já tinha falado com o Senhor: não, o Senhor é o meu grandíssimo galardão, mas eu não tenho filho, e eu vou pegar o meu servo Eliezer, e tudo que eu tenho eu vou dar para ele. Aí Deus falou para ele: eu não falei isso com você, eu falei para você que você ia ter um filho das tuas entranhas. Eu não disse para você que você não ia ter filho, ia pegar tudo que você tinha e ia dar para um servo. Eu te prometi um filho.
Eu prometi que você vai ser pai de uma grande multidão. E Deus falou para ele, sai daí dessa tenda. E ele estava ali triste, de cabeça baixa, olhando para o céu. Deus falou com ele, ele olhou para o céu e Deus falou, ó, aí as estrelas do céu, se você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. E a palavra de Deus diz que ele creu. E que isso lhe foi imputado por justiça. E ele foi ali justificado por essa fé. E ele acreditou. Isso foi no capítulo 15 do Gênesis. Quando chegou no capítulo 16, e nós já ministramos aqui, naquele programa que eu comecei falando do Vale de Ossos Secos, que a nossa fé é provada. E que depois que nós somos iluminados com a palavra, o que acontece? Nós vamos ser provados. A nossa fé vai ser provada. A palavra de Deus diz que depois que você é iluminado, você vai passar por grandes combates de aflições. Quando ele chegou em casa, a mulher dele falou para ele, ó, não vai ter jeito não. Não tem como eu ter filho, o tempo está passando, e você vai pegar a minha serva Agar, vai se relacionar com ela e vai ter um filho com ela, e esse filho dela vai ser nosso. Então, a Sara, ela tinha um plano B. Todo mundo tem um plano B. Se não tem, vai fazer. Todo mundo tem. Se isso aqui não der certo, eu vou fazer isso. Mesmo que Deus tenha falado, eu não vou esperar a vida inteira. Vai ter um dia que eu vou jogar isso tudo para o alto. E tem gente que vai diante de Deus e fala, ó, não aguento mais, vou chutar isso tudo e vou fazer isso e isso, porque eu esperei até agora e o Senhor não fez nada, e daqui para frente, o Senhor que me aguarde. Tem gente que fala isso para Deus. Quem sabe você já não falou isso, ou pelo menos pensou. Tudo por causa do desespero do tempo está passando. E os fatos contrários se avolumando diante dos nossos olhos. Mas a palavra de Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Nós não vivemos pelo que sentimos, nem pelo que vemos. Vivemos por uma palavra que foi liberada por Deus e gerou uma certeza no nosso coração. E a partir disso, nós vamos esperar o tempo que for necessário, porque fiel é aquele que prometeu. Agora, vai ter dia que a gente vai ficar triste, vai chorar, vamos perder a paciência, de repente vamos falar alguma coisa, mas você não vai desistir, nós não vamos desistir. E a Bíblia diz que Abraão ouviu Sara. Ao invés dele ficar com a palavra que ele creu, ele ouviu Sara. Toda vez que nós deixamos de ouvir a palavra de Deus para ouvir uma outra palavra que não é de Deus, nós vamos passar por situações difíceis. Então a situação já estava difícil e ela só piorou, porque Abraão se relacionou com a serva de Sara, ela ficou grávida, era como se fosse uma barriga de aluguel, mas ela era escrava. Quando ela ficou grávida do seu senhor, você imagina que ela se sentiu a primeira dama ali daquele lugar. Ela se sentiu maravilhosa. Então, Sara começou a ver que ela estava assim muito folgada. Quer dizer, Sara começou a sofrer, porque ela estava ali, estava grávida. Ela pensou que ia ser uma coisa fácil. Ela pensou isso, que ia ser uma solução maravilhosa. Quando o inimigo nos dá um plano B, ele nunca vai dizer a consequência. O inimigo, o adversário das nossas almas, aquele que é ladrão, que veio para roubar, matar e destruir, ele dá a ideia, ele dá o plano, ele dá a sugestão, mas ele nunca diz o que você vai passar se entrar nessa sugestão e nesse plano. Então ela começou a se sentir humilhada. Aí ela começou a humilhar a moça, que era escrava. Aí a moça fugiu da casa dela. Foi muita confusão. Muita confusão. Aí a moça encontrou com o anjo. O anjo foi lá, falou com ela, mandou ela voltar.
Aí depois o menino nasceu, o nome do menino que nasceu daquele relacionamento se chamou Ismael. Ismael significa confusão, significa guerra. Porque toda vez que nós agimos no nosso braço, no nosso plano, nós só arrumamos confusão e guerra. As coisas pioram, as coisas degringolam. E o inimigo que te deu a ideia nunca vai dizer a confusão que vai acontecer se você não esperar o plano de Deus e agir no teu braço. E o pior de tudo isso, 13 anos, Deus ficou sem falar com Abraão. E ele considerava Abraão amigo dele. 13 anos sem falar com ele. E o tempo passou, eles tiveram aquele menino, o Ismael, mas Sara não ficou satisfeita e nem Abraão. Porque nada que eu colocar no lugar da promessa de Deus vai me realizar. E nem realizar você. Você sempre vai sentir falta do plano de Deus na tua vida. Porque nós fomos criados para vivermos este plano de Deus. E quando nós saímos deste plano de Deus, nós ficamos completamente vazios, com alguma coisa, mas que não nos realiza e nem nos satisfaz. E chegou uma hora, depois de 13 anos, Deus enviou um anjo lá na casa de Abraão. E falou com ele que ele ia ter o filho, mas ele já estava com quase 100 anos. E Sara com quase 90. Aí Sara riu. E o anjo ouviu que ela riu. O anjo viu que ela riu. Então, quando a criança nasceu, porque Sara ficou grávida de Abraão com 90 anos e Abraão com 100. Quando a criança nasceu, eles colocaram o nome de Isaac, porque Isaac significa sorriso. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Ismael, guerra e confusão. Isaac, sorriso. Quando nós esperamos pelo plano de Deus, nós vamos sorrir. Então Deus deu a Abraão a oportunidade de viver aquele milagre e de viver aquela vitória. E depois que ele viu que ele tinha errado em ter concebido Ismael, ele passou a acreditar na promessa. Aí ele começou a crer. Ele começou a crer. É esse texto que nós temos, que nós acabamos de ler aqui. E ele começou a crer, e ele começou a crer, e ele começou a lembrar que Deus chama a existência aquilo que não existe. O texto diz que ele começou a crer contra a esperança. Por quê? Porque a esperança já tinha morrido. Quando que a esperança morre? Porque naturalmente todo mundo crê como? A maioria das pessoas crê quando ainda tem uma possibilidade. Aí todo mundo vai crendo, mas isso não é fé, isso é esperança. Quando aquela possibilidade acaba, a esperança morre. Então, quando a esperança morreu, a fé continuou. A fé sempre vai continuar depois que a esperança morre. Porque a esperança se baseia em possibilidades. A fé é uma certeza que vem de uma palavra de Deus, que você está esperando em algo que você não está vendo com seus olhos humanos. E a esperança é alimentada pelo que você está vendo. A fé é alimentada pela palavra de Deus no teu coração, no teu espírito. Então, ele não via possibilidade, porque quase 100 anos, mas ele não enfraqueceu na fé, é o que está aqui no texto. E ele ficou ali glorificando a Deus, ele ficou confessando a palavra. O texto diz que ele estava certíssimo de que aquele que lhe prometeu era fiel para cumprir. Mas ele teve fragilidade, ele teve fraqueza. Ele ouviu uma voz que não era de Deus. De repente você está aí me ouvindo e você está percebendo que em algum momento da sua vida você saiu de um plano de Deus e entrou num plano B.
E você está olhando para a sua vida e está vendo como as dificuldades aumentaram. Mas se você está me ouvindo agora, isso significa o quê? Que Deus está te dando uma oportunidade para fazer um retorno. Um retorno para acreditar outra vez. Para crer novamente. Para voltar para a tua guerra. Que guerra? Para o combate da fé. Pegar toda a palavra que Deus te falou e começar a lembrar das promessas e começar a confessar essas promessas e ir diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa pelo tempo de incredulidade, porque eu dei ouvido a alguém, eu dei ouvido à minha alma, eu dei ouvido ao inimigo e saí da tua promessa, saí daquele plano, mas eu quero voltar. E o Senhor está me dando uma oportunidade agora, eu quero voltar. Faça isso nessa hora. Porque o mesmo Deus que deu oportunidade para Abraão, o mesmo Deus que cumpriu a promessa na vida dele, tem poder para cumprir a promessa na sua vida. Porque o inimigo que te deu um plano B, o que ele vem falando com você? Que não adianta mais. Que você perdeu, que Deus não vai cumprir aquela palavra. Se você crer, ele vai cumprir sim. Volta para o caminho do milagre. Volta para o caminho da vitória. Volta do caminho de crer no invisível. Crer no impossível. Crer naquilo que não pode acontecer pelos olhos humanos. Mas vai acontecer porque Deus disse. Vai acontecer porque Deus falou. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que você seja cheio do Espírito Santo. E que você se levante para crer e viver as promessas de Deus na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus infalível. Um Deus que não falha. Que é impossível para Deus falhar. Deus te abençoe muitíssimo. E daqui a pouco nós voltamos.